Olá, amigos que nos acompanham pelo site Vozes Espíritas ou por outras redes sociais. Estamos dando sequência aos estudos da Revista Espírita de Allan Kardec, onde nos propusemos a fazer o estudo sequencial. Hoje vamos estudar a Revista Espírita do mês de fevereiro de 1858. Kardec abordou, no referido mês, 9 artigos. E aqui nós citaremos, mas como metodologia, até para complementar o artigo escrito no site Vozes Espíritas, são 9 lições. Diferentes ordens de espíritos, Mademoiselle Clairon e o fantasma, isolamento dos corpos pesados, a floresta de Dodona e a estátua de Menon, a avareza, uma mensagem do Espírito São Luís, palestras de além-túmulo, Senhor Home, manifestações dos espíritos e, por fim, uma anotação de Kardec aos leitores da Revista Espírita. Sempre recomendamos a leitura integral, porque aqui nós temos a oportunidade de destacar alguns pontos que mais nos chamam a atenção. Hoje nós gostaríamos de destacar, primeiro, o artigo Diferentes Ordens de Espíritos, que acabou gerando a famosa escala espírita que nós encontramos em O Livro dos Espíritos. Mas já gostaríamos de citar uma curiosidade. A escala espírita surgiu de forma mais completa na segunda edição de O Livro dos Espíritos, de 1860. Neste artigo, Kardec já estava preparando a escala espírita, portanto, com exclusividade. Primeiro, saiu na Revista Espírita de fevereiro de 1858, para depois constar da segunda edição de O Livro dos Espíritos, nas questões 100 a 113. A Revista Espírita tinha essa característica de laboratório, onde Kardec lançava textos para ouvir a opinião dos homens, dos espíritos, a fim de que, se fosse necessário, ele aprimoraria para depois inserir nas suas obras básicas, nas edições novas, etc. E este é um artigo interessante porque na primeira edição de O Livro dos Espíritos, de 1857, com 501 questões, Kardec já havia abordado essa temática nos itens 54 a 58, mas de uma forma mais reduzida. Os espíritos já haviam sinalizado a Kardec algumas informações nessa área da escala evolutiva dos espíritos. Kardec também já havia inserido alguma anotação, mas agora, de forma robusta, nós vamos encontrar então na Revista Espírita de fevereiro de 1858, onde aqui Kardec faz questão de anotar que a escala espírita não foi ditada textualmente pelos espíritos, mas é fruto das suas observações, das comunicações espirituais que ele recebia como codificador. Portanto, ele agrupava, aglutinava por temas, ouviu diversos espíritos por diversos médiuns e ele então ia compondo a codificação espírita. E nessa escala espírita, Kardec fala que haveria duas utilidades para nós. Primeiro, em relação à mediunidade, que nos coloca em contato com a espiritualidade, com os espíritos. E nós sabemos que nem todos os espíritos são bons, são portadores de conhecimentos corretos. A escala espírita nos permite identificar o nível de evolução e a característica de cada espírito. Então, como estamos em permanente relação com o mundo espiritual e de lá para cá chegam mensagens por psicofonia, por psicografia, etc., é importante nós identificarmos o estilo, a evolução do espírito, para que possamos conferir à mensagem o grau de confiabilidade. E Kardec também nos apresenta uma segunda utilidade, agora mais de cunho pessoal, para que possamos
nos autoavaliar, ele fala que para que a gente pudesse se situar nessa escala espírita, a fim de que possamos estudar as características, o que nos faltam para dar um passo adiante, para avançar na marcha evolutiva. Então há um interesse pessoal, embora ele nos alerte que os espíritos não precisam pertencer exclusivamente a esta ou aquela classe, podendo eles reunir caracteres de várias categorias. Isso é um alerta muito importante. E nós vamos ver que a escala espírita são 3 grupos: os espíritos imperfeitos, que compõem 4 subcategorias: os espíritos impuros, os espíritos levianos, os espíritos pseudo-sábios e os espíritos neutros. Interessante que Kardec insere os espíritos neutros nessa categoria de espírito inferior. Então são aquelas pessoas incapazes de fazer o mal, mas também não fazem o bem. Então vejamos o alerta de Kardec nos falando que seremos espíritos imperfeitos se nós não praticarmos o bem. Porque muitas pessoas aqui na Terra acreditam que não fazer o mal é suficiente para uma vida exitosa espiritual. Mas aprendemos com o Espiritismo que precisamos fazer o bem, não basta não fazer o mal. E ele segue com a segunda ordem, que seria os bons espíritos, e ele também nos apresenta 4 categorias: espíritos benevolentes, espíritos cultos, espíritos sábios e espíritos superiores. E por fim, a última ordem da escala, a mais elevada, que seria os espíritos puros, uma categoria única, e nós sabemos que Jesus está neste patamar. Então, achei muito interessante nós reproduzirmos este item da Revista Espírita para que a gente possa agora estudar integralmente, para entender a característica de cada grupo, subgrupo, e isto, conforme Kardec nos alerta, é de grande utilidade para a relação com o mundo espiritual e para a nossa evolução espiritual, para o nosso processo de autoconhecimento, a fim de que possamos buscar virtudes que nos façam nos elevar nessa escala evolutiva. Depois das 9 lições que nós apontamos no início, nós também gostaríamos de trazer um segundo item que entendemos importante para o nosso estudo deste momento, que seria palestras de além-túmulo, quando Allan Kardec irá se comunicar com o espírito da senhorita Clary. E algo nos chama a atenção porque ela morreu muito cedo, com 13 anos de idade, e ela conta que se tornou o gênio da família. E isto às vezes pode acontecer. Às vezes o espírito desencarna e é um espírito evoluído, equilibrado, em condições de cuidar da família. Então ele chega no mundo espiritual, aquele primeiro momento de adaptação, mais rápido para os espíritos mais evoluídos, e logo ele se coloca em condições de cuidar da família corporal que ficou aqui na Terra. Aqui no caso, a senhorita Clary desencarnou com 13 anos de idade, nova, mas a idade do corpo, conforme nós sabemos, não reflete a evolução do espírito. Então, logo chegando no mundo espiritual, ela já começou a cuidar da família. Essa comunicação veio por intermédio de seu irmão, que é médium. Kardec anota isso no início da comunicação. E é algo muito impressionante as perguntas que Kardec fazia. Assim como vemos no Livro dos Espíritos, a didática de Kardec é impressionante pelo conteúdo, pela qualidade das suas perguntas, gerando respostas também nobres dos espíritos superiores. Respostas que vêm de encontro à nossa necessidade de aprendizado. E aqui nós vemos Kardec fará diversas perguntas, estão registradas, mas nós gostaríamos de destacar algumas. Kardec pergunta: você teve uma lembrança precisa da sua existência corporal quando chega no mundo espiritual? E o espírito diz: o espírito vê o presente, o passado e um pouco do futuro, conforme a sua perfeição. Então aqui é interessante. O passado, nós sabemos que depende da maturidade do espírito. Não é de imediato a lembrança das nossas vidas transatas.
Aliás, são raros os espíritos que conseguem acessar as suas vidas transatas com equilíbrio, de forma que é com o passar do tempo que às vezes o espírito mais maduro se recorda de uma, duas, três. É muito raro aquele que vai devassando plenamente o seu passado. Então, sabemos que há espíritos que chegam no mundo espiritual e não têm acesso às suas vidas transatas e às vezes chegam até a reencarnar um tempo após, sem ter acesso a esse passado espiritual, porque lhe falta maturidade. Lembrar dos erros, dos desacertos, dos sofrimentos causados às vezes é para o espírito um martírio. E ela fala também um alerta do futuro, um pouco do futuro. Kardec trata desse assunto na obra A Gênese, capítulo 16, a teoria da presciência, onde ele fala com esse cuidado que nós temos que ter a respeito da revelação do futuro, porque os espíritos superiores que têm um pouco mais de acesso ao futuro, eles são muito comedidos e muito reservados. Quando vemos comunicações espirituais falando de eventos futuros, com datas certas, é um alerta de que provavelmente não é algo que corresponda à realidade. Os espíritos são muito vagos, às vezes, em falar do futuro, porque muitas coisas dependem do nosso livre-arbítrio e também não teremos maturidade para lidar com essas previsões do futuro. Então, ela faz esse alerta. Ela narra que vai reencarnar, logo mais no mundo superior à Terra, um mundo muito melhor, diz ela, onde já se é feliz. Isso representa para nós a transmigração das almas. Nós sabemos que os planetas, espíritos chegam para ali reencarnar por necessidade de aprendizado, por missão, e outros saem para dar continuidade à sua evolução ou também por missão em outros mundos inferiores. Esse é o processo de transmigração das almas. Ela então, por mérito, sairia da Terra para reencarnar em mundos felizes, onde lá ela vai dar seguimento, aprendizados novos para o seu processo evolutivo. Quando o espírito adquire tudo aquilo que a Terra pode fornecer enquanto educandário para a sua evolução intelecto-moral, ele já tem condições de ir a mundos mais elevados, mais felizes, para seguir a sua caminhada evolutiva. Ela também nos fala algo muito curioso, porque Kardec pergunta sobre sensações de calor e de frio, e ela responde que quando me lembro muito do meu corpo, sinto uma espécie de impressão, como quando se tira um manto e se fica com a sensação de que, por algum tempo, ainda se está com ele. Eu já faço uma observação muito curiosa. Esta resposta deste espírito, ele foi praticamente o que norteou a questão 256 do Livro dos Espíritos. E Kardec trata desse assunto da percepção, das sensações, do sofrimento. Recomendamos a vocês que nos ouvem para complementar o aprendizado, na questão 237 a 257 do Livro dos Espíritos. Então ali nós vamos entender essa resposta, porque o espírito não sente diretamente pelo perispírito o frio, o calor, a fome, a sede. São impressões que estão arquivadas em sua memória, de uma vida passada ou de vidas mais recuadas. E quanto mais apegado à matéria, diz Kardec, em O Livro dos Espíritos, mais ele resgata essas impressões e vai muitas vezes narrar que está sentindo frio, está sentindo fome, porque ele está numa condição de perturbação no mundo espiritual, não conseguiu se desligar desses apelos da matéria, então ele conserva essa impressão, como o Espírito diz, de um manto que carregou muito tempo e que depois que tira ainda fica com a sensação. Então o Espírito, nessas condições de apego e de ligações materiais, poderá sim narrar e registrar essas sensações que ele traz na sua memória espiritual. E também algo que nos chama a atenção, Kardec pergunta a ela se ela poderia se materializar ali naquele momento, se fazer visível, tangível, e ela diz que sim, mas que para isso era necessário que houvesse menos pessoas, um grupo menor, que estivessem recolhidos com fé e fervor e que houvesse um médium do porte do Sr. Home. Então vejamos que ela já traçou algumas características para uma materialização. Grupo menor de pessoas, porque muitas pessoas o pensamento ficaria heterogêneo, muitas movidas pela curiosidade, isso atrapalharia o ambiente e o processo de materialização. Estivesse ali com recolhimento íntimo, com fervor, com oração,
para criar um ambiente propício, aliás, nos domínios da mediunidade do Espírito André Luiz, mediunidade do nosso querido Chico, é tratada essa questão da materialização. E um médium do gênero do Sr. Home, Daniel Douglas Home, um médium famoso na época de Kardec, que produzia fenômenos físicos, espirituais impressionantes. Porque um médium dessa natureza, ela faz questão, porque só assim pode acontecer a materialização, porque necessita do fluido magnético animal, ou que Charles Richer chamaria depois do ectoplasma, para que os espíritos, manuseando este fluido, assim como o fluido do ambiente e o próprio fluido, pudesse combinar isto para que surgissem as condições propícias para que o espírito se materializasse e também pudesse ficar tangível. Então foi uma observação muito curiosa. E por fim, para encerrar a nossa abordagem a respeito deste mês da Revista Espírita, de fevereiro de 58, no fim, Kardec faz uma anotação pessoal para os leitores da revista. Mas me chamou a atenção que ele já se justificava, já no início da tarefa, 1858, sobrecarregado com as múltiplas tarefas que hoje nós sabemos do codificador, e ele já pede desculpa. Olha a educação de Kardec, para que não interpretassem mal o seu silêncio, ou seja, ele não responder todas as cartas, porque recebia dezenas, num mês, até centenas de cartas, e ele não teria condições de responder a todas. Então ele se justifica, né, dizendo para que não interpretassem mal o seu silêncio, e que ele estava envolvido em diversas tarefas. Então assim é um espírito superior. Já que falamos da escala espírita, nós podemos falar que Kardec ele se enquadra como um espírito superior, porque é um espírito que demonstrou nessa sua missão de codificador um esforço hercúleo, uma dedicação, uma abnegação impressionante, superando cansaço, obstáculos, enfermidade, para dar conta dessa tarefa grandiosa, deixando para nós o espiritismo que é tão valioso em nossas vidas. Então Allan Kardec, sem dúvida alguma, um espírito superior, e tinha ao seu lado uma esposa extraordinária que o apoiou e o ajudou muito também nessa sua tarefa, Amélie Gabrielle Podet. Então essas eram as nossas observações a respeito da Revista Espírita de fevereiro de 1858. Espero ter deixado esse interesse de buscar a leitura na íntegra, porque, sem dúvida alguma, é um aprendizado imenso quando nós buscamos esta extraordinária tarefa de Allan Kardec na Revista Espírita.